lá, boa noite aqui aos nossos queridos palestrantes, administrador Dr. Álvaro Melo e a administradora Terezinha Covas. Deixe-me ver aqui o que é que o computador está me dizendo durante a gravação para capturar rapidamente as informações importantes. Tá bom, tudo bem, beleza. Vamos lá, mais uma vez, boa noite. Nós estamos aqui no nosso segundo webinar de entidades representativas da administração. Agradecemos aqui a presidente da Associação Brasileira de Administração. Você me corrige de novo, Terezinha, se é assim, a ADM, que Acertou. é sediada em São Paulo, e o nosso querido administrador Álvaro Melo, que também faz parte da associação. No nosso segundo webinar, nós estamos aqui com as autoridades sobre o assunto de, posso dizer assim, de inteligência artificial, empreendedorismo e como que a geração dos 50 mais, posso dizer assim, está podendo contribuir com as organizações no dia de hoje. Então, nós temos aqui algumas perguntas a serem feitas aos nossos convidados, tá? Mas eu gostaria que, antes da gente começar, gostaria que a Terezinha Covas se apresentasse e depois o nosso administrador Álvaro Melo pudesse também se apresentar para os nossos eh, participantes, né, interessados no nosso assunto. Muito Boa noite. obrigada, Márcio. Boa noite a todos. Meus agradecimentos ao CRA Ceará, Isso. à diretoria. É uma oportunidade única, né, de juntar dois estados, né? Sim, Dois CRAs. exatamente. Eu tenho uma empresa, TCL Consultoria e Assessoria. Atualmente eu presido a Associação Brasileira de Administração. Sou vice-presidente do Sindicato das Empresas de Administração também. Eu coordeno um grupo de excelência de gestão aplicada em administração, de pesquisa aplicada em administração no CRA São Paulo. E estamos sempre trocando ideias, eu, o Álvaro e você também, né, a respeito da nossa Uhum. profissão. Eu fico muito feliz de estar participando aqui da web. Ótimo, ótimo. Só lembrando aqui, nós estivemos aqui em Fortaleza presencialmente com o Dr. Álvaro, né? E ele participou do nosso Diálogos na ADESE, né? E agora, participando também do Diálogos na ADESE, e lembrando aqui para quem não sabe o que é a ADESE, é a Associação dos Administradores e Empreendedores do Estado do Ceará. Tive o prazer de entrevistar o Dr. Álvaro e a Maria, né? A Maria é a nossa assessora da presidência, esteve conosco também. E aproveitamos esse nosso momento aqui, além da gente ter esse segundo webinar, ele faz parte também do Diálogos na ADESE, onde nós temos um subtema que é liderança e negócios do futuro, tá? E aí, doutor Álvaro, mais uma vez, né, você aqui, você agora pode fazer a sua apresentação, como a professora, a administradora Terezinha falou, depois eu começo aqui, depois das suas palavras, a gente começa a conversar sobre o tema que eu vou já anunciar. Muito bem, ok, Lamarck. É um grande prazer estar de volta. Agradeço essa grande oportunidade aqui de estarmos nesse bate-papo entre administradores que estão comemorando 60 anos. A profissão Exatamente. está com 60 anos no nosso país e tem uma relevância muito grande e fez muita diferença nesses sexagenários anos. Muito bem, É, eu sou formado pela Escola de Administração do Ceará, isso mesmo. E olha aí, depois a que eu UES? terminei meu Uhum. curso aqui na Escola de Administração, eu fui fazer o mestrado na Getúlio Vargas em São Paulo e aí fiz a minha vida profissional por aqui. E também fiz o meu doutorado na USP. É interessante que
o meu mestrado foi sobre planejamento estratégico nas pequenas e médias empresas. E isso me levou ao empreendedorismo. Eu achei oportuno mencionar isso para fazer essa conexão. Muito bem. Exatamente. E criei a minha empresa aqui em São Paulo, né, que atua nessa área ainda hoje, na área de empreendedorismo, mas nós evoluímos também, acrescentamos outra área, isso há 25 anos atrás, sobre o teletrabalho, Hum, né? Que teve esse boom nos 4 anos atrás, né? da pandemia, né? Todo Que mundo colocou durante a todo mundo em casa. pandemia e tal. Exato. Mas eu junto lá na GV, na Getúlio Vargas, eu também dei o primeiro curso na área de graduação de, naquela época nós chamávamos criação de novos negócios. Não havia o termo empreendedorismo. Depois é que esse termo foi começando a se Uhum. popularizar mais. Então, a minha vida Exato. é essa. Então, tem essa Ah, minha empresa, lá no CRA São Paulo, aqui no CRA São Paulo. Eu coordeno o grupo de excelência, trabalho numa sociedade em transformação e participo de um grupo, outro grupo de excelência que eu fundei há um bom tempo atrás, que é um grupo de empreendedorismo e inovação. hum, A minha vida sempre devotada ao, à nossa área de administração, nessa linha de, sempre na linha do administrador, na consultorias, dando palestras, seminários. É essa a minha vida. Eu ah, fico muito satisfeito de estarmos juntos aqui novamente, principalmente para falar com meus conterrâneos. ótimo. É, bem lembrado, 60 anos de homologação da Lei 4769, né? Todo o Brasil está em celebração e esse mês de setembro é o é o mês do administrador, né? Então, tá todo mundo assim, o Brasil tá agitado com essas nossas comemorações, são eventos em faculdades, evento em Câmara de Vereadores, evento em Assembleia Legislativa, né? Então, nós estamos assim com o Conselho Federal e conselhos regionais participantes de muitas atividades. E como você bem falou, a questão do empreendedorismo. O nosso tema central aqui, nosso segundo webinar, de entidades de administração, ele fala em como ser empreendedor na maturidade em tempos especiais, né? Vamos assim. Opa, vamos admitir pessoas. Seja bem-vindo, N. Tá? A Anne é a nossa diretora de marketing aqui da associação. Pois bem, eu acredito, a gente já pode estar iniciando aqui o nosso bate-papo e vou fazer perguntas alternadas a vocês, né? E a qualquer momento vocês podem ficar até assim mais à vontade. Eu posso responder essa, ou então pode complementar alguma resposta de algum de vocês, né? Para poder ajudar e ficar mais interessante esse nosso bate-papo, tá? Então, como as ladies primeiro, né, professor? Eu vou iniciar aqui com a nossa administradora Terezinha Covas, né? Já vou aproveitando e fazendo a seguinte pergunta: como o empreendedorismo atingiu a geração da terceira idade nos últimos anos? Excelente, né? A nossa denominada geração prateada, né? Mas, veja, nós sempre tivemos alguns profissionais, principalmente na área da contabilidade, mesmo na área da administração, pessoas que trabalhavam, vamos dizer, entre aspas, por conta própria, né? Já eram Hum, empreendedores. Mas nós tivemos uma grande arrancada na pandemia. Então, o que nós sentimos foi que algumas habilidades adormecidas
por algumas pessoas, né, sejam homens, mulheres, etc., eles foram sentindo que o mercado estava estagnado, estava parado em função da pandemia, e começaram a ter a iniciativa de trabalhar por conta própria em suas residências, né? Então, isso alavancou uma série de oportunidades de mercado, alimentação, vestuário, prestação de serviços, né, online, várias habilidades realmente que deram oportunidade de trabalho. Até hoje a gente vê que eles começaram a se profissionalizar, buscar informações de como eles poderiam ter o seu crescimento profissional e também o seu crescimento empresarial. E assim o empreendedorismo foi crescendo. Nós fomos sentindo realmente que mulheres, né, que tinham suas atividades muito domésticas, descobriram que elas poderiam, inclusive, ter recursos financeiros através dessas habilidades, né, que elas desenvolveram. Mas o que se percebe hoje? Uma profissionalização grande, cursos até gratuitos de pequeno e médio prazo, Uhum. para que esses profissionais pudessem até separar o seu recurso financeiro da empresa, da sua vida pessoal, administrar financeiramente seus recursos e fazer um crescimento maior, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós vimos um crescimento eu vejo muito assim na porta do metrô, né? Ou perto dos pontos de ônibus, perto de hospitais, pessoas que estão ali vendendo alimentos, café, seus bolos, né? E são pessoas que não são jovens, mas que elas Uhum. começaram há algum tempo e estão crescendo à medida que o tempo vai passando. Eu tenho um exemplo muito típico, né? Aqui na região, e era da minha cidade, eu sou santista, e lá nós tínhamos o afiador de facas e tesouras. Uhum. Ele andava com uma gaita na rua e tal. Hoje, o que servia aqui o meu bairro é o filho, herdou a atividade do pai. Então, Ah, você legal. vê, é uma herança, né, que vai passando de pai para filho. A gente vê muito isso nas empresas, né, que são mais de alimentos, onde os filhos realmente acabam prosseguindo. Na área rural também, o empreendedorismo cresceu bastante. Uhum. Em pequenos sítios, até nas grandes fazendas, estamos vendo um investimento muito grande. Então, à medida que o tempo passa, eu percebo que a profissionalização desse empreendedor vai crescendo, alguns órgãos oficiais vão oferecendo cursos, treinamentos para que eles se profissionalizem e se especializem mais, né? Se Uhum. atualizem até na parte de tecnologia, que nós vamos até exemplificar, né, com os métodos Uhum. de trabalho. Enfim, nós estamos sentindo realmente que o empreendedorismo ele está crescendo bastante. E o jovem também. Na sala de aula, você já começa a ver o jovem despontando com alguma atividade, marketing digital, né? Uhum. Algum recurso que ele possa ter de vendas, né? Online. Ah, enfim, retaguarda que ele pode dar para o setor de vendas. Então, realmente, o empreendedorismo ele vem caminhando para um crescimento muito grande. Eu vejo também, sabe o quê? Nessa linha aí de trabalhos, né? Você falou aí do metrô, o pessoal do metrô. Eu vejo que assim, o artesanato ele não está deixando legado, não está deixando que as pessoas que a gente vê com o artesanato é um pessoal com uma idade mais avançada, mas que Isso, os filhos não estão querendo acompanhar e estão partindo para a área tecnológica. E aí vamos ficar descobertos de alguma forma por algumas questões como eu falei, do artesanato, né? Mas aí o que a gente vê essa velocidade da mudança com a inteligência artificial e com muitas coisas de inovação, né? Nós vamos acabar perdendo algumas profissões de artesanato, digamos assim, certo. né? Mas é interessante. Professor Álvaro, vamos aqui a um questionamento aqui.
Quais os desafios que a terceira idade enfrenta para se adaptar à velocidade das mudanças tecnológicas? Isso aí é uma pergunta que precisa ser bem esclarecida, ô Lamarck, porque Uhum. existe aí alguns preconceitos, algumas barreiras e, como você colocou muito bem, alguns desafios para os profissionais sêniores ou os 50 mais, 60 mais, 70 mais. São essas denominações que nós estamos usando, né? Uhum. Enfim, uma das barreiras que aparentemente é apresentada, eu falo aparentemente porque se formos enfrentar, procurar superar esses desafios, a gente vê que a coisa não é assim tão complicada como se imagina. Mas é a questão da tecnologia, né? É, Essa exato. questão da tecnologia é um grande desafio e muitas vezes a gente vê pessoas profissionais sêniores que eles, muito bem, alguns têm dificuldades porque não se atualizou com relação ao uso de todas essas ferramentas que estão à nossa disposição. Mas é uma questão de acesso e aprendizado, né? Uhum. Muito mais do que Resiliência também, né? capacidade. É porque você. Hein? Resiliência também, porque a pessoa tem que aprender, começar a aprender novamente, principalmente Começar a algumas, aprender. né? Isso é. Né? Exato. E não ter vergonha de pedir informação a quem são os mais jovens, né? Porque os mais jovens têm muita vontade e entendem muito da tecnologia, mas eles não têm a experiência que nós, dos 50 mais, temos, né? Isso vai ter até uma pergunta mais na frente sobre isso, né? Isso é verdade. Agora, tem alguns aspectos aqui que nós temos que realmente entender, reconhecer, para exatamente isso que você falou, a gente enfrentar. Primeiro, Uhum. dificuldade de acesso e custo. Por exemplo, muitas É. vezes se imagina que ter acesso a essa tecnologia tem um custo muito alto, os recursos financeiros que são necessários, principalmente para essa faixa etária, que muitas vezes tem dificuldades financeiras, né? Mas nem todos, tem muita gente que está nessa faixa etária que tem reservas e, e tem condições de, de adquirir equipamentos, ensinamento, participar de tudo isso. Por exemplo, acessando os smartphones de última geração. Aí muitas vezes, você sabe, Lamar, que a gente tem que ver o seguinte: a gente também não tem que ficar procurando o que existe de mais avançado na tecnologia. A gente tem que procurar aqueles recursos, aquela tecnologia que satisfaça as nossas necessidades e resolva os nossos problemas. Porque às vezes a gente fica Uhum. pensando, deixa para a turma jovem, porque a turma jovem, eles têm assim essa, eu não vou dizer ganância, né? Mas querem sempre estar com o que tem de mais avançado. Você precisa ver, precisa avaliar bem o que é que vai resolver o teu problema. Por exemplo, eu falando com um amigo outro dia, ele foi e mostrou um anel de cor preta. Aí ele disse: Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui eu me comunico por esse anel, é um dispositivo. Aí eu fico perguntando a mim: será que eu preciso desse anel para me Ah, comunicar? tem Então, uns anéis aí, que você falou anel preto, tem uns anéis aí que mudam de cor de acordo com como é que está seu espírito. Ele vai para azul, vai para verde também. Já vi uma pessoa já aqui viu mostrando isso, né? Mas aí é que tá. A gente tem que saber se isso é tão importante naquilo que está isso. fazendo como profissional. Outra coisa, barreiras no aprendizado, que a gente já comentou um Uhum, pouco, né? sim. Ah, tem essa infinidade de aplicativos aí, você tem equipamentos, sistemas que são projetados, inclusive já para pessoas 50 mais, 60 mais, 70 mais.
A Sim. terminologia ela é complexa, né? E muitas vezes, né? E as interfaces muitas vezes não são tão intuitivas, principalmente para determinadas faixa etária e falta de algumas de tutorias que sejam acessíveis e que podem ser obstáculos. Então, o bicho não é tão feio como a gente imagina. O que você precisa saber é para que a gente quer aquela ferramenta, se ela satisfaz, que vai te auxiliar na sua atividade profissional que você vai escolher. O medo e Uhum. insegurança. Por exemplo, ainda existe isso. Eu me lembro que no início, quando começou a questão de computador, eu mesmo tinha um receio de danificar um computador se eu fizesse alguma coisa assim. Isso já passou muito. A pessoa sabe que você não vai danificar em função de erros que você possa cometer. Agora, um fator que pode inibir muito também, precisa tomar cuidado, são os golpes que a gente tem online. Sim. Então, É. cuidado, é a precaução que tem que ter com isso. Uhum. E muitas vezes as pessoas ficam com medo disso daí. Principalmente que nós estamos vendo, tanto a Terezinha como você, a gente está acompanhando o que está havendo na inteligência artificial, né? Uhum. Em todos os aspectos, que tem um lado bom, mas se não for bem utilizado, ou se for mal utilizado, cria muitos problemas mais sérios do que aquilo que nós não tínhamos antes, porque não Ok. existia isso. Então, Uhum. Uhum. ah, essas questões todas. Agora, eu acho que é muito importante para as pessoas que estão nessa faixa etária, que estão buscando empreender e estão enfrentando essas mudanças tecnológicas, é ter um suporte. Por que não? Uhum. Uma rede de apoio, seja de instituições, sejam de profissionais, que ajudam muito nesse processo de aprendizagem e torna a nossa aprendizagem muito mais fácil ou menos difícil. Eu acho que a gente precisa ter isso daí, ter alguém, e aí está um assunto que a gente pode desenvolver, é o fator da intergeracionalidade. Imagine você a gente juntar duas gerações, Sim. 50 a Exato, mais, exato. 60 a mais, 70 a mais, mas não se esqueça que a gente pode ter o pessoal de 30, pessoal de 40 anos, e Uhum. dentro da empresa, então eu falo dentro da empresa, ou mesmo se for um empreendedor que tem o seu próprio negócio, ter um suporte, esse suporte desse pessoal. Ajuda muito, você não acha? Com certeza. Com certeza. Ó, em cima das coisas do. Opa, só registrar aqui a presença do nosso vice-presidente, Jean Saraiva. Seja bem-vindo, Jean. Tudo de bom. Opa, ainda até abuzinaram, viu? Acho que ele disse que Oi, eu estava tô dirigindo. dirigindo, amigo. É, tô dirigindo. Tô... Entendemos. Uma coisa boa. Pois, ó aqui, Terezinha, vai uma pergunta para você aqui, ó. O mercado de trabalho tem absorvido profissionais 50 a mais? O doutor Álvaro já falou umas coisas aí, né? Eu queria que você complementasse com essa pergunta, né? Respondendo essa pergunta aí. O mercado de trabalho tem absorvido profissionais 50 a mais? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque a gente está percebendo isso. Por exemplo, a rede de varejo, né? Eu tenho visto também nas prestadoras de facilities, né? Principalmente na área de limpeza, mesmo na área de lavanderias, enfim, de facilities em geral, nós estamos percebendo que é uma faixa de 50 a mais. Aliás, aqui no Brasil, veja, nós tivemos o pioneirismo com o Magazine Luiza, que foi pioneiro nessa questão da diversidade, né, e também na contratação de pessoas 50 a mais. Isso é muito importante, e aqui eu até quero abrir um parênteses, porque meu filho é advogado, e Hum. ele sempre diz que os grandes juristas são aqueles mais velhos que são 60 a mais. Ele sempre fala, são verdadeiros ídolos
para o pessoal de Do direito, jovem, né? do direito, Então, ele certo. fala, você pegar um livro de uma pessoa que hoje tem 90 anos, mas está atuando ainda como advogado, não naquele ritmo grande, mas como um professor, um palestrante, ele falou, isso é uma glória para nós, advogados, ouvirmos aqueles juristas. E isso vai acontecer também com a nossa profissão um dia. E nós já temos isso, né, Álvaro? Quando nós temos o Chiavenato lá dentro do CRA, né? Uhum. O professor de marketing também nosso lá, que eu sempre gostei dele. Enfim, nós temos, assim, exemplos que ficaram dentro do mercado muitos anos, e agora nós temos, na rede bancária também, o próprio Santander já contratou pessoas, 50 a mais. Então, é uma coisa que o Álvaro estava falando, mesclar o jovem com o mais velho, né, é muito rico, porque nós estamos envelhecendo, a população está envelhecendo cada vez mais, e Sim. nós precisamos de profissionais com experiência em algumas áreas. Eu posso dizer a vocês, por exemplo, a área contábil financeira, nós temos poucos, a engenharia também tem uma carência, até isso evidenciado pelos vestibulares. Então, nós vamos sentindo que realmente o mercado vai absorver cada vez mais essa mão de obra mais vivida, né? Aposentados, mas estão disponíveis no mercado para continuarem a dar a sua Uhum. colaboração, a maneira dele também se situar, porque isso vai lhe dar uma qualidade de vida, um equilíbrio muito grande, mental, físico, social, né? A integração dele com o jovem é um aprendizado também, como o Álvaro falou, a gente tem uma troca muito grande. Nós sabemos desenvolver atividades na tecnologia, mas sempre tem alguma coisa nova que para nós, às vezes, é um desafio. E o jovem é que nos ensina, né? É ele que nos traz as informações e temos que acompanhar. Veja, Uhum. hoje nós temos alguns bancos que já estão com as suas agências desativadas. Então, Tá como diminuindo cada vez mais, cada né? vez mais. Então, as pessoas vão precisar aprender bastante, né? Uhum. Você vai ao supermercado, você tem ali as máquinas onde você mesmo pode fazer todo o procedimento. E isso Exato. vai cada vez mais aumentando e fazendo com que realmente eu tenha que me adaptar às mudanças, Sim. né? A gente estuda na administração essa resistência às mudanças, não é verdade? E É. elas, né, estão aí presentes no dia a dia. E quero até acrescentar que o Japão, após a Sociedade 4.0, entrou na 5.0, onde ela demonstra que, além da tecnologia, você tem o homem, você tem o indivíduo, você não pode, a máquina não vive sem ele, né? E hoje nós temos, assim, exemplos, tanto em nível de, por exemplo, dar uma pane na cidade, você fala, meu Deus, está tudo escuro. Como que pode? Outro dia me falaram assim, nossa, tive que subir 18 andares porque quebrou o Nossa meu Senhora. elevador. Você vê, é Eita. uma época que você está lá na frente, mas você tem ainda uma série de desafios, né? Uhum. Ainda falta alguma coisa. É, muito bem. Ô, Não imp- Sim, Lamarck, pode complementar. eu tenho um aspecto aí, a Terezinha, ela conhece bem, ela tem dado palestras aqui em São Paulo sobre É. isso, que quando você fez essa pergunta, se o mercado de trabalho está absorvendo, e como está absorvendo esses profissionais, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, e a Terezinha tem falado muito sobre o etarismo, que é uma barreira, né? É também chamada de etariafobia ou etarismo. O mais comum é o etarismo, que é um Hum. processo que pode ser um processo que a gente pode verificar nas empresas de maneira geral, pode acontecer, e a gente sabe que em alguns casos está, que é até uma discriminação que se faz nos processos seletivos, entendeu? Fora os outros tipos de demonstração de preconceito, Oi, boa noite, pessoas que tudo não bem? querem Olha trabalhar aí com a ele, neta. né? Avisa, né? Avisa. Que Aí maravilha.
Tem isso daí, isso aí tem que ser trabalhado, isso aí tem que ser eliminado. A Terezinha já citou aqui alguns exemplos de bancos, mas uma maneira de combater esse tipo de preconceito é criando programas específicos para contratar e reter esse tipo de talentos, esses talentos mais experientes, vamos chamar assim, mais Isso. experientes. Não é mais velhos, é mais Mais experiência. É. experientes. E Uhum. isso tudo combinando, como aquele que eu comentei anteriormente, com a experiência de, dos mais jovens, que tenham um conhecimento digital até mais à flor da pele, vamos estão mais envolvidos. Isso pode ser uma fórmula interessante para o crescimento e a inovação. É isso que você falou. Combinar esses dois talentos. E isso precisa as empresas estarem fazendo. E isso também a gente tem percebido muito. Na Getúlio Vargas, agora em outubro, eu vou participar de uma mesa redonda só sobre esse assunto. Ou seja, esse assunto está sendo discutido nas universidades e principalmente nas escolas de administração. Eu estou vinculado a uma faculdade, você disse, mas a faculdade, o que é que tem a ver com administração? Tem. Eles têm um curso de administração que é na Faculdade Belas Artes aqui em Belas São Artes. Paulo, e que Uhum. Ah, cuida entendi. nessa área de, Certo. de artes. Aliás, ela está fazendo 100 anos 100 esse. anos, hoje eu estava lendo isso Muito aí que bem, vocês muito bem. É, postaram. aliás, é um assunto que a gente tem que ver, Lamarck, Hum. é verificar as empresas centenárias. Isso é muito importante. Aí no Ceará tem um excelente exemplo que é a Ipioca, né? A Ibioca, Ah, exatamente. é. Passando de gerações em gerações, né? Muito bem, E é. no mesmo caso, a Faculdade de Belas Artes, ela tem 100 anos na mesma família. Hum. Então, nós estamos lá criando um programa exatamente para atender a esse segmento dos sêniors. E estamos até com um projeto lá, estamos começando a dar os primeiros passos, de criar, isso tem a ver com o que nós estamos falando, Lamar. Nós vamos Hum. criar um centro cultural, uma espécie de museu. Eu não gosto de usar muito a palavra museu, porque dá a impressão de coisa velha, obsoleta. E aí a mesma coisa às vezes acontece com o profissional. O profissional chega a uma certa idade, aí a empresa, por você ver, 50 anos mas já estão demitindo. Esse pessoal é Uhum. obsoleto? Não. Mas eu voltando ao assunto lá do museu, nós estamos que não existe no Brasil é uma área para a gente resgatar o passado, a história da administração, mas com visão também de futuro, Sim. com perspectiva. Uma coisa que me chama muita atenção, não sei se vocês conhecem a Terezinha e você, e quem está Hum. aqui conosco, não tem aquele Museu do Amanhã no Rio? Sim. É um negócio fantástico. É um museu, mas é um museu do amanhã, é um museu do Uhum. futuro. E a gente tem que resgatar o passado para chegar no futuro, vivendo o presente hoje, com todas essas perspectivas. Então, eu creio que há possibilidades, respondendo a essa pergunta que você fez para a Terezinha, também complementando, que há no mercado condições de se absorver esses profissionais que estão nessa faixa Sim. etária. E tem que ter também aí o espírito empreendedor também, né? Que é importante para o profissional de administração, né? Ele tem que ser o empreendedor. Aí eu trato o profissional de administração porque está dentro do nosso sistema aqui, que tem tanto os tecnólogos como os bacharéis. Qual seria? Aí eu volto a pergunta para você, doutor Álvaro, né? Quais as estratégias, né, que o profissional de administração pode ter para se tornar competitivo e se requalificar no mercado? A ênfase, eu acho que a gente, não tem a dúvida, tem que dar nesse profissional sênior, né, Uhum. principalmente, né, que é o nosso foco aqui. E Sim. aí eu vejo quatro tipos de estratégias bem
objetivas. Primeiro, eu vou falar da educação contínua, do desenvolvimento de habilidades interpessoais, que são... Esse termo já se generalizou, viu? O que é que Hum, significa desenvolvimento de habilidades interpessoais? Você deve estar vendo que em artigos, revistas, até em trabalhos acadêmicos, está se falando muito nos hard skills e nos soft skills. soft skills, Eu exatamente. estou falando do desenvolvimento de habilidades interpessoais. O que é isso? São as soft skills. Vamos falar já sobre ele. Outra estratégia é o networking e outra é a especialização em nichos de mercado. Então, essa faixa etária, ela não deve parar de ter uma educação continuada. Ela tem que participar de curso de especialização, de análise de dados, marketing digital, principalmente essas áreas mais recentes que estão surgindo na nossa sociedade. E isso para mantê-la atualizada é fundamental, para ela não ficar... Aí, nesse sentido, sim, se ela não fizer isso, ela vai ficar obsoleta. Hum, As soft skills, são essas habilidades como liderança, comunicação, resiliência, inteligência emocional, essas que têm aparecido mais, estão sendo mais valorizadas. E isso aí é muito importante, o que a Terezinha falou, da questão da máquina, da inteligência artificial, que a máquina vai substituir o homem, que a inteligência artificial vai substituir, até pensando, e a gente sabe, e eu vejo na linha de ser um grande apoio. Terezinha, você sabe quem foi o meu último consultor que eu contratei aqui para a empresa, Terezinha? O Gemini, Terezinha. Eu Olha, contratei, eu contratei o conheço, Gemini, conheço ele. não, não pago nada para eles, e quando eu preciso No tirar instante, alguma ele está à dúvida, onde é que eu disposição e a vou? qualquer hora do dia, né? E qualquer qualquer. hora do dia, não vai me cobrar hora extra. Não, nem Não vai, salário. porque eu estou com ele no meu celular, a qual Pois momento é. eu... Ei, rapaz, vamos lá. O que é isso? Me diga o que é essa história aí, que eu não estou sabendo o que há. Mas, tem... A gente, aí eu quero aproveitar e comentar o seguinte. Nós temos aí algumas precauções. Olha que coisa interessante. Estava falando com um amigo meu ontem, trocando ideias sobre isso, porque esse assunto é o assunto do momento e a gente... É outra estratégia que a gente tem que fazer, é o networking. Eu vou Hum, comentar daqui a pouco. Então, nós temos o nosso networking e temos que usar. E esse meu amigo faz parte do meu networking. E ele estava comentando que a mulher dele chegou para ele e disse: Olha, nós estamos com um projeto cultural lá em Ribeirão Preto, e nesse projeto cultural nós queremos homenagear uma pessoa de destaque na área cultural de Ribeirão. Você pode consultar aí a Gemini. Gemini, ou o ChatGPT, no caso, tanto faz. E tem mais outras, claro. Aí ele consultou. Aí o Gemini fez um texto enorme. Ah, fulano de tal disse o nome, disse o que ela fazia lá, tudo. É um perfil completo. Hum, travou. Travou? Aí você Travou. sabe o que é que o Repe- Gemini, Ah, você sabe o que sim. é que o Gemini respondeu? Ah. Olha, você me desculpe, mas esse nome é fictício, eu inventei. Terezinha, o Já Gemini está interagindo, né? reconheceu. Então, Reconhece ainda bem, exatamente. Lamarck, que o Uhum. Gemini confessou. E se não É, confessasse? pois é. Esse é o perigo, isso está acontecendo. Tá, tá. Nem todas as informações que chegam são verídicas. Não é É. verdade? É Aham, é. verdade. Até Isso é verdade. nas biografias principalmente. Quando você É. coloca o nome, seu nome, o nome de alguém conhecido, ele traz assim informações, você fala, mas que isso? É. Não é? Aliás, Terezinha, você já colocou o seu nome no Gemini? Já, Já. Foi já. verídico? Não. Olha, meu filho colocou lá, o nome dele é Marcelo Covas, né? Então ele saiu como ex-prefeito de São Paulo, governador, e ele morreu. É.
Confundiram tem com Mário tem, Covas, é, tem que saber fazer a a pesquisa, né? pergunta, né? Para poder. Outro dia, a É. minha esposa estava aqui numa conversa muito boa. Mas quem é essa tua amiga? Tu tá conversando? Não, eu estou conversando aqui com a inteligência artificial. Ela tá, eu estou dizendo uma coisa, ela está me Pode dar respondendo. problema, né, Pois Lamar? é. Conflitos, Vai dar conflitos. problema. Pois Olha, é, e e a gente tem que ficar eu atento. queria comentar mais duas outras estratégias. Bom, o Hum, networking. Sim. Lamarck, o networking, imagine você, uma pessoa com 50, 60, 70 anos, com toda a experiência, com todo o relacionamento que ele tem, se ele soube trabalhar o networking, ele tem um capital enorme que o mais jovem não tem. Não tem, exatamente. Com Exatamente. certeza. Então, Uhum. aproveite. Veja, eu estou basicamente resgatando uma série de contatos do meu networking. Por exemplo, eu tenho um grupo, Lamarck, no WhatsApp, que são os meus ex-colegas do Colégio Cearense, da Hum, época do Olha científico. só. hum. E Muito já bem. saiu negócio. Você acredita? Já Que saiu bom, negócio. que Bom, bom, que né? bom. É São bom, isso é meus muito bom. colegas do científico, que a gente está trocando figurinhas e tal, e eventualmente segue alguma coisa. Então, o importante nessa é você ter ver como é que você está o seu network, principalmente participando de eventos. Existe um network melhor para nós, para a Marca Terezinha, do que participar no CRA? É. É, CRA, associação, sindicato, né? Isso aí tudo Sempre envolve. entidades, pois né? é. E por último, eu Hum, falei quatro, né? sim. Educação contínua, soft Network. skills, networking e a especialização em nichos de mercado. Em Hum, vez de ser um generalista, considere se especializar em um setor específico, como Terezinha conhece bem essa área, administração hospitalar, gestão de tecnologia ou agronegócio. Isso daí, não queira abrir o leque demais, porque não é que você tenha limitações, mas você está nessa faixa etária. Então, você procure, inclusive, em cima de áreas, se dedicar a áreas que você tem conhecimento, que deve ter escrito livros, que deve ter participado de uma série de congressos sobre aquele tema. Então, procure isso daí. Eu acho que são essas as estratégias de ah, um hum. profissional sênior Pra se de tornar administração competitivo, né? Uhum. para que ele seja competitivo Competitivo. e ele seja requalificado para o mercado. Tá bom? Uhum. Tá, beleza, tá ótimo. Administradora Terezinha, né? As empresas, elas estão absorvendo esses jovens, né, que vêm cheios de tecnologias e inovações, né? Será que esses estão sabendo ter adaptações, as organizações estão sabendo colocar esse jovem e eles estão se adaptando, né? Deixa eu melhorar essa pergunta aqui, porque às vezes o jovem chega, eu vi até uma reportagem agora que reportagem não, é uma lei. Você não pode estar no trabalho utilizando o celular. Se você estiver utilizando o celular, você pode estar recebendo uma advertência e pode até ser demitido, né? Então, será que esses jovens que vêm cheios de tecnologias, né? Elas estão se adaptando às funções das organizações? Funções ou É, cargos, né? Ou os os cargos. cargos. Uhum, Mas você vê, é uma questão no recrutamento e seleção, já é importante colocar todas essas, não vou falar de barreiras, mas são competências da própria empresa, né? De que ela tem limites de ética, de respeito ao ambiente de trabalho, e é lógico que ele pode usar todas as ferramentas que forem disponíveis para o exercício das suas atividades, né? Mas a gente sente isso, a resistência é muito grande, até na criança você vê isso, né? Porque uhum, desde pequeno ele já tem acesso ao celular, né, algum tipo de atividade de jogos e tal. Então, nós percebemos que há uma certa resistência, mas desde que a empresa coloque
os seus limites, né? Dentro do seu código de conduta, para que haja esse respeito ao ambiente de trabalho. É óbvio que isso já não é de agora, nós sabemos que a Microsoft sempre trabalhou com essa tecnologia, esse home office não é novo para nós aqui, para nós é novo, mas lá fora já existia, Uhum. né? Então, à medida que o tempo vai passando, nós vamos sentindo realmente que o jovem ele não tem aquele comprometimento que tinha no passado, de você ter uma trajetória dentro da organização, né? À medida em que ele vai medindo o mercado, ele passa para outra empresa, para outra organização. Mas eu acho que a fidelização depende da cultura que você implanta e que você tem na sua organização, na sua empresa, né? A companhia tem que estar sempre disponível a mudar, a se adaptar, né? Naquela fala do Álvaro, eu lembrei, quando ele falou da área hospitalar, o Grupo São Camilo, aqui em São Paulo, um hospital colocou o pronto-socorro 60 a mais. Para quê? Administração de filas, né? Ou seja, os idosos com cadeirantes, bengala, Uhum. etc., e o tempo para ser atendido. Então, eles criaram um espaço 60 a mais. Quem atende? O jovem. O residente é jovem, o médico é jovem, as técnicas e as enfermeiras são jovens. Então, você não vê um médico mais velho, você não vê um profissional mais velho, são sempre jovens. Então, essa interatividade, ela já dá um motivo de adaptação desse profissional no ambiente de trabalho. Ele foi Uhum. recrutado para aquela atividade, atender o mais velho, né? Então, a gente vê isso no banco, vê no qualquer, tem lá a fila, né, do mais velho, mas sempre atendido por um mais jovem. E às vezes ele acaba exponendo, ele opta por trabalhar com o mais velho, né, em função até da educação, da maneira como se dirige ao caixa ou ao vendedor, né? Então, eu acho que a adaptação é a cultura organizacional que impera, na verdade, nesse momento. Nós temos que ter essa qualidade, né, como empresário, como gestor, de deixar as duas, tanto o mais velho como o mais novo, eu não gosto da palavra mais velho, mas aquele que tem mais experiência com o mais jovem. É O verdade, mais mais velho experiência, né, é Tereza? como terceira idade, né? Eu acho horrível aquilo, a terceira Eu acho idade. Mas a que melhor idade, né? A É a melhor idade, né? melhor. E olha, é a melhor esse mesmo, aí. hein? Mas É. o termo que eu gosto muito de tratar o administrador sênior. É Sim, o bonito, Isso. administrador sabe? sênior. Isso, Bonito. isso. É Eu certo. lembrei do nosso conselheiro Marcos Cobra, eu Marcos tenho uma Cobra. Marcos admiração Cobra. muito grande Ah, por ele, que foi o, nosso Ma- o conselheiro. Marcos Cobra, eu até tentei convidá-lo para ele vir novamente aqui em Fortaleza, mas ele é muito requisitado, né? Ou então já não E, está podendo transitar muito assim para fazer palestras, né? Mas mas ele é ele uma pode fazer pessoa. online, né? Ele é uma É, escola para a gente. exatamente. Eu tenho uma Isso. admiração muito grande por ele, Marcos Cobra, porque, exatamente. principalmente na parte de marketing de serviços, né? Ele É. tem Uhum. publicações muito boas. Bom, então vamos aqui. Nós estamos com quase uma hora. Nós temos aqui mais uma pergunta e depois a gente vai para a- né, as considerações finais e as devidas propagandas para poder o pessoal acessar os nossos sites e saber dos serviços que as associações estão disponibilizando para os futuros associados, certo? Mas essa pergunta aqui, ela vai para o Dr. Álvaro. A inteligência artificial substituirá pessoas no mercado de trabalho, doutor Álvaro? Essa aí é uma grande polêmica que continua e vai continuar um pouco. Bom, a inteligência artificial não deve substituir pessoas por completo, sem dúvida nenhuma. Isso Uhum. vai depender muito do uso, mas sim mudar a natureza de muitos trabalhos. Agora, isso aí
por exemplo, eu tenho utilizado, meu exemplo, em tarefas repetitivas, quando eu chamo esse meu consultor para me auxiliar, né? Sim. Dados, eu preciso de dados, aí eu vou e pergunto, dados, onde é que eu vou buscar dados? Antigamente, quando a gente queria uma definição, todos nós nos lembramos, eu não sei se você se lembra também, Lamarck, você se Hum. lembra da Enciclopédia Britânica? Sim, Oh, Se lembra, sim, sim. Terezinha? eu lembro. Enciclopédia Pois Britânica, e a é, Barça também, né? a É, Barça, tinha a É. Barça. Quer são dizer, todas, era né? aí, esse era o nosso aplicativo, não era? A gente ia Era, lá exatamente. buscar. Mas não era isso. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: tem pessoas que vão usar a inteligência artificial e vai registrar ipsiliter aquilo que ela buscou lá. Isso é que é errado. Isso aí não é assim. E isso vai depender do conhecimento, da experiência das pessoas, da forma como você coloca a sua questão, que é aquilo que a gente chama do prompt, né? Vai depender disso. E depois, e até da própria pessoa, realmente. Por exemplo, uma pessoa sem formação, com problemas de natureza intelectual, ela não vai ter muita possibilidade de usar adequadamente, vai usar, essa é a questão. Mas ela não vai ter condições, porque nós temos que combinar o nosso conhecimento com aquilo que a máquina vai prestar para a gente, vai fornecer para a gente. Então, é, o futuro, na realidade, do trabalho, aliás, ele já não é nem um futuro, o presente já está aí, que é exatamente uma colaboração entre o humano e a inteligência artificial. Isso não tem a menor dúvida com relação a isso. Por exemplo, advogados. Se não for um bom advogado, ele vai colocar lá, por exemplo, um processo de ação de cobrança de uma dívida de um fulano tal. Você vai pegar todo do processo. E se não for um bom advogado, ele não vai colocar a visão dele, o pensamento dele, a interpretação dele. Vai colocar ipsiliteris aquilo que está lá. Isso é errado. Uhum. Então, tem que ter essa combinação disso daí. A criatividade, o pensamento crítico, a inteligência emocional e a capacidade para resolver os problemas, eles deverão continuar sendo exatamente esses diferenciais humanos. É aquilo que a gente falou antes sobre os soft skills. A máquina não vai ter soft skill, não. Pelo Exato. menos eu imagino que Até agora, isso é né? a minha percepção. É, Então, meu sim, sim, caro, sim. Uhum. para concluir aqui a minha pergunta, semana passada, conversando com um amigo, ele disse: Você viu aquela informação que tem numa dessas ferramentas? Não sei se foi a Gemini ou foi outra, que disse: Olha que coisa interessante, Terezinha, que disse que as pessoas mais experientes somos Gostei desse. nós. Claro que nós temos experiência, claro, cada um de nós temos uma história, ou não temos? Uhum. Temos. Sim, Por isso que os livros de biografias são ricos, porque é a história das pessoas. E a gente está percebendo que cada dia que passa, mais pessoas estão escrevendo suas biografias. Aliás, isso aqui está na minha lista de projetos esse ano, fazer a minha biografia. Pois bem, você sabe o que é que ele diz? Que as pessoas mais experientes têm muito mais facilidade de trabalhar com Gemini porque ela tem conhecimento do que os mais jovens. Olha que coisa. Eu digo que faz sentido. Faz Hum. sentido, porque quando você for colocar o teu prompt lá, você não vai ser superficial, porque se você colocar o prompt que seja superficial,
você vai obter informação superficial. E se você colocar, quanto mais informações você colocar no Gemini para tirar sua dúvida, mais informações vai vir. Ou não é verdade? Com É certeza. verdade. É isso mesmo. É Então isso é mesmo. isso, meu caro. Uhum. Ok. Então, pessoal, é o seguinte, vamos para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer aos dois, principalmente, e passo aqui para a Terezinha para ela fazer, né, o contato, como é que pode, né, entrar em contato com você, algum site, o doutor Álvaro a Sim. mesma coisa, tá? Deixo agora as considerações para vocês, lembrando aqui que nós estamos no nosso segundo webinar com entidades da administração, e o tema que foi falado aqui foi como ser empreendedor na maturidade em tempos especiais. Então, professora, administradora Terezinha Cos, para suas considerações finais, por favor. Olha, eu quero agradecer, Lamarck, Jean também, representantes do CRA, uma mensagem realmente, né? Nós temos que pensar sempre na nossa saúde mental, a nossa Hum, capacidade realmente de aprendizado, de disseminação do conhecimento para os mais jovens, ou entre os mais experientes, né, como disse o Álvaro, é a qualidade de vida. Eu sempre digo que, mesmo que não tenha uma atividade profissional, o voluntariado é uma escola, porque, na verdade, você se doa, consegue conhecer um mercado, uma sociedade, uma associação, no sentido de passar para eles a sua trajetória de vida, né? Então, é um resgate realmente que, às vezes, da cidadania de um indivíduo no trabalho voluntário. Então, mesmo que não haja um trabalho com foco, né, em recursos, no empreendedorismo, se doe, que não tem como voltar, né? Nós temos sempre que pensar uhum, lá na frente e ajudar realmente o jovem a compreender que essa união dos mais experientes com os mais jovens só vai resultar em situações inovadoras, criativas e que possam dar qualidade de vida a todos, né? Eu quero agradecer mais uma vez. É um tema, aliás, que é muito polêmico e precisa de muita discussão, de muita adaptação. E o CRA também em São Paulo está à disposição, né, Álvaro, para ah, tudo nós bem. Isso. Qual é o debate. site da associação, Terezinha, para a Olha, é gente? www.admbrasileira.com.br. Ótimo, Está lá à ótimo, ótimo. disposição de todos. O Álvaro, inclusive, posso falar, Álvaro? Pode Ele falar. está na próxima chapa, o Álvaro já está Ah, lá. ô, corra Na boa, olha próxima aí. eleição, é candidato. Ele é Muito candidato. bem, muito bem. Então, doutor Álvaro, agora suas considerações finais aí. Bom, para começar, para responder a sua indagação aí, Canamark, eu, eu vou dar o meu WhatsApp, que é mais Sim. rápido, que é 11 9 91 10 16 15. É. Deixar um dever de casa às pessoas que participaram conosco aqui, aquelas que também posteriormente vão ter acesso à sua gravação, indicar Isso. um livro chamado Empreender na Maturidade, Reinvente-se. Esse Ótimo, livro olha aí. é um livro que saiu recentemente. Existem muito poucos sobre esse assunto, e o que eu achei interessante é que foi escrito por uma professora da Universidade de São Paulo, a professora Mara Sampaio, onde ela deixa bem claro que para empreender independe da idade. O Com importante certeza. é você saber qual é o seu propósito, ela deixa aqui, que caminhos pode seguir para reinventar a sua atuação no mercado e no mundo, empreender depois dos 50 anos como uma alternativa viável, e ela termina dizendo: siga o seu pequeno príncipe. Sabe por quê, Lamarck? Hum, Porque ela escreveu esse livro
baseado Criado no Pequeno no Príncipe. Pequeno E o Príncipe. Pequeno Ah, eu estou Príncipe, vendo aí a olha fotografia ele dele. aí. No Certo, Pequeno certo. Príncipe. Olha que Uhum. coisa maravilhosa. Eu achei assim fantástico ela Ah, pegar aquele livro. Tem muita gente que está escutando a gente aqui, está vendo e não sabe que livro é esse, viu? Mas esse ainda é está vendo É, novidade. nas livrarias. Ainda Ah, tem. ótimo. Então eu agradeço essa oportunidade. Parabéns a todos nós como administradores, comemorando o nosso jubileu de 60 100 60 anos. anos. anos, parabéns a 60 todos. anos, e espero que tenhamos uma outra oportunidade junto com a ADM e a ADS em algum Uhum. evento que possa ser útil para os nossos colegas administradores. Um grande Eu posso abraço. deixar a mensagem do meu cardiologista? Pode, pode. Temos que partir deste mundo de sapatos, jamais de chinelos. Muito bem. Aí ainda pode dizer Ele tem, sapato alto, né? Ainda tem tem sapato alto. 77 anos e está numa atividade muito grande. Ah, tá. Pessoal, gostaria muito de agradecer. Gostaria não, gosto de agradecer. Agradeço aí a participação, né, de vocês. A ADS também está à disposição, né? www.aadse.org.br. Você pode entrar lá e ver como se associar. Já falamos aqui, posso repetir novamente, www.admbrasileiro é Não, brasileira, ADM brasileira, tudo junto. admbrasileira.com.br, né? Então lá tem todas as informações para quem quiser se associar. Com certeza teremos um novo encontro, vai ficar gravado, depois a gente faz o encaminhamento para vocês desse vídeo. Estamos aguardando o primeiro, que ainda não foi reverberizado, eu acho que o nome é esse, mas já até solicitei para poder a gente soltar, né, para que as pessoas possam ver o que foi que nós debatemos aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima Tá. Até oportunidade. uma próxima. Boa Muito obrigada. noite, boa noite, até Boa mais. noite.